assim, de nós. Deixa eu aceitar aqui a gravação. Ok. Então, eu penso, né? Freud escreveu esse livro, Mal-Estar na Civilização, em 1929. Nesse texto, gente, tem algo muito interessante que chama muito atenção, que ele vai dizer que o ser humano precisa de algumas gratificações para não adoecer. E dentre essas gratificações, ele vai falar da religião, né? A religião como lei paterna, que o ser humano sublima ali aquela necessidade para conectar-se, né? Acreditar em algo e evitar o adoecimento. O trabalho, que é uma outra forma também de sublimação, né? De uma realidade tensa que o sujeito, o indivíduo, vivencia e pode estar sublimando todo o sentimento, por exemplo, de negatividade, de dar o mesmo para o trabalho. E a energia libidinosa, para Freud, ele fala dessa questão da pulsão sexual, ele diz que nós temos tendência, todas e todos nós, temos tendência ao prazer. Apenas isso, né? É como se fosse o instinto sexual que ele fala, né? Nós também temos esse instinto animal sexual de ter prazer na vida, de fazer coisas prazerosas, de fluir com essa energia libidinosa, e isso para todos os humanos, tá? Eu ainda vou entrar na mulheres trans e travestis, é porque nós somos humanos e passamos por esse mesmo processo aí. Só que o que eu quero dizer com isso é que essas mesmas gratificações que Freud traz, né, a religião, o trabalho e a energia libidinosa, se ela passa a ser, se ela não for bem encaixada, não fizer sentido na vida do sujeito, ela vai levar ao adoecimento, né? Por exemplo, traduzindo, a religião que poderá reprimir a sexualidade das pessoas, né? Ela é uma gratificação, mas se encaixada de forma, né, que o indivíduo esteja fixado naquilo, e religião a gente está falando de dogmas, né, de normas, poderá reprimir a liberdade sexual de si e do outro. E a consequência disso é que nós, reprimindo, não expressamos verdadeiramente quem somos e passamos também a agredir o outro. Ou seja, a gente não aceita também aquela liberdade, aquilo que foi reprimido em nossas mentes, no inconsciente, nós tentamos retirar do outro, inclusive, às vezes, com a própria vida. A gente vai falar da transfobia, por exemplo, né? O ódio a mulheres trans e travestis, a LGBTs de uma forma geral, até. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa me ver na rua passar, ela não me conhece, ela não sabe nada de mim. Não é sobre mim. Ela não quer me matar porque ela me odeia, ela quer me matar porque ela odeia esse sentimento, né? Foi reprimido de tal forma, de repente eu transmita para ela esse atravessar da norma proibida, que é a religião, por exemplo, essa gratificação que Freud vai trazer, né, fixou na vida do sujeito de tal forma que não faz sentido pensar em outras possibilidades. O trabalho, essa segunda gratificação que eu falei, que se não satisfatório também traz o adoecimento. Por exemplo, a gente tem mulheres trans e travestis, de acordo com a Associação Nacional, né, a ANTRA, ela vai dizer que 90% das mulheres trans e travestis estão vivendo exclusivamente da prostituição. Eu, por exemplo, estive nessa estatística, fui expulsa de casa aos 13 anos de idade, vivi da prostituição também dos 13 aos 17, e o quanto que isso repercutiu na minha vida negativamente, né? Na estima, na segurança, na capacidade de me sentir segura ou insegura no mundo, né? Então, é esse trabalho na minha vida muito prematuro, muito cedo, e é por isso que luto hoje, inclusive enquanto candidata, que a prostituição ela não deve ser uma opção, não pode ser uma obrigação, como foi para mim, né, ter que sobreviver. Então, esse trabalho ele gera também um adoecimento, né? Nesse período, foi uma época muito conturbada da minha vida, eu me sentia muito mal, eu me sentia muito feia, eu me sentia desmerecida, não tenho problema, falo isso com muita segurança,
porque hoje reconheço, inclusive, por muito processo terapêutico, que foi essa questão do trabalho, né, que mexeu com a minha capacidade de me sentir digna ou não, enquanto cidadã. Então, essa é uma segunda, uma questão. E também para aqueles e aquelas que não têm trabalho, também leva ao adoecimento mental, né? Eu falei, né? Leva ao adoecimento mental. Por exemplo, desemprego, que pode levar ao suicídio, né? As pessoas pensarem também a suicidar. A gente tem Salvador aqui, por exemplo, uma cidade com muito trabalho, mas pouco emprego. E a gente sabe quanto que isso vai afetar uma pessoa, porque a gente está falando de sobrevivência, a gente está falando de capacidade de se ver enquanto cidadã, né? Enquanto que tem o direito de ir e vir na sociedade capitalista. E a terceira gratificação que eu falei, o libido, né? O prazer, se ela também não for realizada da maneira sem imposição e sem repressão, também vai gerar adoecimento. A gente tem um termo, por exemplo, chamado mulheres histéricas, né? Histeria, que a gente falava, dessa doença do útero, que vem dessa terminação nervosa do útero. É sobre isso, sobre essa repressão da sexualidade que a gente já falava há muito tempo, por exemplo. Ou essa é uma forma, né, de adoecimento, que a gente chamava de histeria. E hoje a gente pode falar, por exemplo, na vulnerabilidade do ato do prazer. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver mulheres trans e travestis se submetendo a programas sem camisinhas, por exemplo. Eu não sei se alguém aqui já fez pesquisa com mulheres trans e travestis que fazem prostituição. O quanto que muitas vezes para elas, né, não importa, né, há uma vulnerabilidade no prazer tão grande de exposição, de sexo inseguro, de sexo em banheiros públicos, e isso gera também esse lugar suscetíveis, né, a violências, ISTs também, né, infecção sexualmente transmissível, e o ódio daqueles e daquelas também que expressam a sua sexualidade, ou seja, quantas vezes eu já ouvi mulheres trans e travestis serem agredidas por serem pegas, por exemplo, transando em um lugar que não poderia transar. Não estou defendendo que elas não deveriam, que elas devem fazer isso, mas a gente vê pessoas, por exemplo, para a gente pensar, casais cis heteronormativos, que muitas vezes até filmam isso e não levam o mesmo processo de agressão, não sofrem o mesmo processo de agressão que mulheres trans e travestis sofrem. Por que eu estou falando isso aqui? Por que eu introduzi isso para falar com vocês? Para que a gente possa pensar de uma forma geral também, que desde o nascimento, quando a gente percebe o nascimento do hospital e o nascimento do conceito de saúde, a gente viu um modelo de medicina que dizia que saúde era ausência de doença. Só que na década de 90, a Organização Mundial de Saúde vai dizer que não é mais assim. A Organização Mundial de Saúde vai dizer que saúde é a presença do bem-estar físico, psíquico e social das pessoas. E aí eu pergunto para vocês, então, partindo desse honestamente, né, que a gente precisa trazer essa honestidade para a gente não culpabilizar as pessoas trans e travestis pelos adoecimentos mentais em que elas passam. É possível a saúde mental das mulheres trans e travestis? Diante desse critério que saúde é um bem-estar físico, psíquico e social, é possível esse bem-estar psíquico, social em uma sociedade transfóbica que nega diariamente a nossa identidade de gênero, que não respeita o uso do nome social, que não nos dá trabalho, que nos expulsa das escolas, que nos expulsa de casa, das igrejas, das instituições, né? Nenhum direito à fé, muitas vezes a gente tem. Então, essa é uma pergunta que eu inicio, porque eu vou trazer problemáticas, mas eu trago um modelo de saúde que a gente tinha, o que a Organização Mundial de Saúde diz hoje e a situação que nós temos, né? Vivemos em um país que mais mata travestis e mulheres trans no mundo,
E essas mortes, elas não são apenas físicas, elas são essas mortes simbólicas. Eu, por exemplo, sou uma mulher que mesmo com esse currículo que foi apresentado aí, ativista social, atuando no Estado, em movimentos sociais, formada em psicologia, não me insere, não me isenta das transfobias, por exemplo, de ser parada nas ruas de Salvador e alguém me perguntar quanto é o programa, né? Um homem me perguntar, por exemplo, quanto é o programa. Há um bem-estar físico, psíquico e social em uma abordagem dessa, gera um bem-estar para mim, né? Gera para outras mulheres trans e travestis também que vivem rotuladamente com essa visão de ser profissional do sexo. É um lugar que a sociedade colocou para nós e não deixa a gente sair dele, né? Então, o adoecimento mental, ele vem nesse sentido. A psicanálise vai dizer algo que eu li em algo, gente, eu não lembro agora o autor, mas foi algum psicanalista fala assim em algum livro. O sintoma é sempre social, ou seja, nunca é individual. O que eu quero dizer aqui é que se vocês, psicólogas e psicólogos, estudantes de psicologia, de serviço social que estão aqui presentes me ouvindo, se querem atender e promover uma saúde mental de mulheres trans e travestis, ao invés de vocês irem em uma clínica, né, fazer essa clínica com ela, clínica atendê-la, na perspectiva de ajudar a melhorar, vocês devem sair do lugar, então, da escuta investigativa, ou seja, eu vou atender uma trans porque eu quero ver o que eu vou aprender com ela. E aí buscar a história do nascimento, da infância, se vestia rosa quando começou. Não é isso, essa abordagem é errada. Vocês devem se colocar no lugar da escuta, do exercício da escuta, do que eu tenho a aprender com elas. Não é não é o que a transexualidade tem a dizer. Não é o que você tem a dizer, a ouvir sobre a transexualidade, né? No sentido de investigativo, mas é o que ela tem a dizer. Porque até o conceito de transexualidade que a gente vem vivendo, é o que a medicina diz sobre nós. Hoje a gente tem um embate muito grande, por exemplo, entre travesti e mulher trans, porque a medicina diz que transexual é aquela que faz a cirurgia de redesignação sexual, e travesti é aquela que não faz. Aí chega mulheres trans como eu e diz, eu sou mulher e eu não fiz a cirurgia de redesignação sexual. Aí passa por uma série de embates jurídicos, né, nas ciências psi, também psiquiatria, psicologia, psicanálise, e para ter que provar o tempo inteiro. Então, esse processo de provar o tempo inteiro para existir já é adoecedor. Repito, não tenho, e eu falo disso de mim também, né? E isso eu falo com muita tranquilidade. E eu fico pensando, quem tem condições de pagar a terapia, né? Eu, felizmente, consigo trabalhar isso com vocês e falar e responder qualquer coisa, desde a mais íntima a essas mais elaboradas, porque foi um processo também de autoaprendizado, foi um processo né, de saber meus pontos fracos e fortes, de autoconhecimento mesmo. Mas quantas vocês vão encontrar que não conseguem falar sobre isso? Não conseguem, ou quando fala, chora, ou foge da clínica, porque é sobre isso, esse processo que realmente é um processo muito adoecedor. Então, e aí eu fiquei pensando, a partir do mal-estar da civilização, pensando em uma saída, né, que eu trouxe a problemática, e aí pensando em uma saída junto com vocês para esse mal-estar, a psicanálise vai dizer que a saída é uma passagem pelo outro. Ou seja, precisamos conectar e se reconectar com o outro para que a gente possa, né, conseguir enxergar com clareza as nossas e sair da dor, ou ressignificar a dor, talvez, ou viver com a dor de uma forma mais amenizada. Tem gente que vai viver com a dor o tempo inteiro e também está tudo certo, né? A questão é o que a gente faz com ela, com essa dor. Então, a transexualidade já nos imposiciona a viver com a dor, que é essa negação do não ser uma mulher de verdade, que as pessoas estão questionando o tempo inteiro. E aí a psicanálise vai dizer que a saída é essa passagem pelo outro. Aí eu fiquei pensando, imaginamos que esse outro é o Estado. Porque nós, né, o outro é o Estado. O Estado, não o Estado unidade federativa, mas o Estado é essa associação que a gente dialoga
criar políticas públicas para a nossa população. Como seria essa saída se a gente tem que passar por esse Estado que é LGBT-fóbico, que é racista, que é machista e que é patriarcal? Ou seja, esse Estado ele não reconhece as nossas existências. E por isso que muitas de nós subvertemos a norma. Porque, às vezes, ir pela norma não funciona. O que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, nós mentimos para o Estado para sobreviver. Eu, por exemplo, no processo de retificação de nome e gênero, na época, né, em 2015, uma travesti falou para mim: minta, diga que você é mulher trans. Porque se você falar que é travesti, eles não vão retificar o seu nome. E foi dito certo. Né? Falei que era mulher, jurei que era mulher e que nunca ia deixar de ser mulher, aquela coisa toda, e aí consegui a retificação do nome. Mas todo esse processo, gente, que eu quero falar não é as conquistas que estão por detrás, porque a gente só visa a conquista, a sociedade cis heteronormativa, mas esquece todo esse percurso que é adoecedor. Eu acho que o tema da nossa roda é esse aqui, para a gente pensar em perspectivas de saúde mental durante esse processo. E tem soluções. Né? A solução é justamente esse acompanhamento, é não pegar só a vitória, que a gente tem mania de tratar com as histórias de superação. Eu, por exemplo, quando sou a primeira em tudo, né? Primeira mulher trans psicóloga de Salvador, primeira na Defensoria Pública, primeira no mestrado no programa que eu estou. E eu percebo, e é incrível ser a primeira, é uma responsabilidade muito grande, mas eu percebo que a sociedade ela gosta mais e se apropria dessa coisa da vitória e esquece todo o percurso. É isso que eu quero dizer apenas aqui. É incrível a gente trazer como vitorioso as nossas conquistas, mas o que eu quero informar é que é necessário, principalmente para psicólogos e psicólogos que estão me assistindo, perceber, se não atender, pelo menos estudar, tentar contribuir de alguma forma nesse sentido, de amenizar o sofrimento dessas pessoas. A saúde mental mesmo dessas pessoas que eu estou falando, né? Para que cheguem ali viva, inteira, no final, né? Naquele processo da conquista. Então, e aí eu fiquei pensando também, se saúde mental importa mesmo, e se importa para quem? Quais os corpos importa de saúde mental? Porque, aliás, eu queria parabenizar, mais uma vez, pelo convite aqui, porque, no geral, a gente fala de saúde mental, é convidada para falar de saúde mental por outras mulheres trans e travestis. Eu fico muito feliz quando a população não trans, né, ou seja, a população cis, nos convidam para falar de saúde mental, porque são vocês mesmos que podem contribuir nesse processo. Então, queria parabenizar, né, e dizer que a gente deve pensar sobre saídas, porque se um de nós não estar bem, nenhum de nós estaremos bem. Né? Nós somos uma nação, somos um Brasil, somos mulheres, e mulheres é a maioria da nossa população, mais de 51% da nossa população brasileira é mulheres, então a dor de uma é a dor de outra. Quando acontece um processo de um, acontece um processo com outra. Claro que a gente tem interseccionalidade, se a gente for puxar a questão de raça, de classe, de gênero, a gente vai ver as vulnerabilidades maior a partir dessa perspectiva, né? Mas a gente sabe o estado que a gente vive. Então, por que eu estou falando isso? Saúde mental importa para quem? Porque não é, por exemplo, não sou convidada ou não vejo outra pessoa trans falar em um jornal do Setembro Amarelo. A não ser se for para falar especificamente, se algum jornalista abrir uma pauta, estou trazendo algo real aqui, que inclusive eu passei nessa semana, né, nesse setembro. Por que não chama mulheres trans? Por que não tem mulheres trans e travestis ali? É só quando alguém é sensível, algum jornalista é sensível para pensar nisso. Então, né, é nesse sentido que eu queria deixar. E também importa muito para a população cis heteronormativa publicar e replicar também os assassinatos de pessoas trans e travestis. Analisem, vejam se amigos de vocês não estão sempre compartilhando a informação de que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, mas não compartilham, por exemplo, que o índice de suicídio
na população trans e travesti tem aumentado, né? E casos assim assombrosos de ativistas famosíssimos aqui de São Paulo, do Rio, de Recife, que eu conheci, né? E que só circula inclusive naquela mídia LGBT. E aí eu pergunto novamente, saúde mental importa? De quem? De que corpo? De quais corpos estamos falando desse processo de saúde mental? E aí a ANTRA, né, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, essa associação que eu tive o prazer de ser secretária de juventude por 4 anos, ela publicou, e vocês podem olhar lá no relatório da ANTRA, obviamente que é estimativa, porque nós nem existimos. Se vocês me falarem assim, eu quero um dado, Ariane, eu quero que você traga aqui um dado fixo, de quantas travestis e mulheres trans vivem, quantas são negras, gente, nós não tem. Nós notificamos o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e eu posso dizer isso, juntamente com a DPU, para que notificasse a nossa população. Nós não existimos. Busquem no IBGE que vocês vão ver gênero, vocês vão ver raça, vocês vão ver tudo, mas vocês não vão encontrar travestis, mulheres trans e a população LGBT ali declarada, né? Gay até você encontra, na verdade. Homossexuais, eles desde do processo mesmo de instauração do direito das políticas públicas para a população LGBT, ela tem sido historicamente voltada para pessoas do mesmo sexo. Então, casamento de pessoas do mesmo sexo, plano de saúde para pessoas do mesmo sexo, restrição de sangue para pessoas do mesmo sexo. Só que tudo nisso do mesmo sexo ainda não inclui mulheres trans e travestis. Acreditem no que eu estou falando. É por isso que o movimento de mulheres trans e travestis tem se organizado cada vez mais e levantado as pautas e buscado essa visibilidade trans. Porque a gente está dizendo assim, olha, nós temos necessidades e especificidades diferentes que não estão sendo pautadas nesse movimento. Então, não é uma destruição de movimento, é uma necessidade mesmo de colocar as pautas que alguém não coloca. E é por isso que a gente fala tanto dessa coisa do lugar de fala hoje, né? Tipo, todos podem contribuir com a nossa luta, mas o lugar de fala é daquela pessoa que vivencia. Se ela não estiver ali, ela não vai falar real o que é que ela passa, as necessidades dela. E isso importa. Isso também é gerador de ciência. Isso também é essa coisa da neutralidade, né, do positivismo, já está passada, ultrapassada, a gente não trabalha mais dessa forma. Então, a ANTRA, ela vai dizer que a população trans e travesti apresenta uma estimativa de 42% a 46% de tentativa de suicídio em comparação com a pessoa não trans e travesti, a população não trans e travesti, ou seja, enquanto travestis e mulheres trans têm uma probabilidade de suicidar-se de 42% a 46%, a população, de uma forma geral, apenas 4,6%. Né? E esses casos de suicídio trans, eles não apresentam essas repercussões, essa comoção à população, né? É o que eu estou falando para vocês. Alguns, se a pessoa for ativista muito famoso, aparece, mas se não, acaba que não vem à tona. Tem um documento também que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, quem se interessar mais sobre saúde da população trans, que é um relatório. Esse é de uma faculdade, um relatório do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, da UFMG. Vai dizer assim no relatório: 85,7% dos homens trans já pensaram ou tentaram suicídio. E esse foi um relatório feito com uma determinada população, né? Uma população específica, e vai trazer esses dados. Obviamente que isso não representa também a nossa população de uma forma geral, mas dá para a gente pensar aí em uma perspectiva da nossa população. Eu queria falar para vocês, então, nesse sentido, porque a gente tem um tabu com saúde mental, com transtorno mental. O suicídio, ele não é... E eu não estou aqui para poder firmar, muito pelo contrário, essa visão suicidógena, que as pessoas trans, elas são suicidógenas, que a gente não se gosta, que a gente não se ama, que a gente não é nada disso.
E o suicídio, ele não vem falar sobre esse não gostar de nós mesmos. Não é porque a gente nos odeia, mas é uma tentativa de apagar a dor. Eu acho que todo mundo aqui tem ciência disso, né? Porque às vezes a gente vê um caso de suicídio e diz, mas ele era tão feliz. Ela tirava foto no Face, ela fazia não sei o que lá no Instagram, ela não sei o que, ela não sei o que. O suicídio é a tentativa de matar uma dor. E uma dor que muitas vezes o outro não ouve. A exemplo da transfobia, por exemplo. Quantas amigas trans você tem? Vocês têm. Quantas amigas trans e travestis já tomaram um café na casa de vocês? Quantas mulheres trans e travestis vocês já chamaram e deram oportunidade para ir numa roda de um barzinho? No seu ciclo de amizade, quantas pessoas tem trans? Isso é gerador de saúde mental e provocador de adoecimento mental. Eu estou falando da exclusão estrutural chamada transfobia. Ah, mas eu não sou transfóbica. Não, gente. Todos nós somos. A gente precisa desconstruir isso a cada dia, dando oportunidade para as pessoas. E eu acredito muito nisso. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Porque eu acredito nesse sentido. Por isso que eu estou candidata a vereadora de Salvador. Porque eu acredito que lutando também nessa esfera de espaço de poder e decisão, eu buscarei políticas públicas específicas para essa população, como geração de trabalho. Se não quer dar trabalho, a gente vai empreender, então. Vai ter travestis empreendedoras em Salvador. Uma das minhas propostas, né? Gerar o lucro dela, a guia dela para ela viver. A gente tem que começar a pensar em saída para essa população viver. Então, o suicídio é isso, né? É essa tentativa de matar a dor que não acaba. E aí, se a gente for falar no caso das mulheres trans e travestis, a negação dos direitos básicos, a negação do direito ao afeto, como a provocação que eu deixei para vocês aí, se vocês têm amigas trans e se vivem com ela, assumindo essa amizade, tá? É importante assumir. E tudo isso, essa negação do direito básico, essa negação do direito ao afeto, ela vai trazer um sentimento de não pertença ao mundo. E se eu sinto que eu não pertenço ao mundo, eu vou optar pelo suicídio, porque é a saída mais próxima para me dar uma solução para aquilo. Concordam? Né? O que eu vejo um sentido disso. Então, eu acho que é sobre isso. Deixa eu ver se tem algo mais. Eu queria trazer também um aspecto de machismo para pensar essa saúde mental da mulher trans e das redes sociais, tá? Para finalizar minhas provocações. A primeira com a questão das redes sociais que eu queria trazer para vocês é sobre as redes que têm funcionado como um projeto civilizatório perfeito para que todas e todos nós estejamos hiperconectadas e conectados. Só que isso, contraditoriamente, gente, não há hiperconexão alguma, ou melhor, quanto mais há essa hiperconexão, mais há um afastamento na vida real. Ou seja, um isolamento. Porque se eu estou o tempo inteiro conectado ali, eu não tenho necessidade de estar com outro. Então, isso vai intensificar o processo de exclusão com mulheres trans e travestis muito maior. Né? É uma possibilidade que nós já vivemos isolamento há muito tempo. As pessoas estão falando da pandemia. Eu lembro que falava, eu não aguento mais, eu quero sair de casa, eu quero ir para o novo... Eu falo, gente, que normal vocês querem ir, né? Porque o normal que estava antes também não estava bom para a população trans e travesti. A gente precisa de pensar, de reconfigurar essas questões. Então, aí, pensando nas redes sociais, né? As redes sociais, elas são esse ambiente que eu fico pensando muito, que alimenta o narcisismo. E, consequentemente, a intolerância também para com as pessoas. As pessoas não suportam os diferentes. A rede social é esse mecanismo do like, do curtir, né? E do like apenas do que a gente gosta. O que a gente não gosta, a gente exclui. A gente dá like nos nossos próprios conteúdos. E quais são os nossos gostos? Gostamos de pessoas trans e travestis? É uma pergunta, é uma reflexão para a gente pensar. Porque isso é gerador de saúde mental e provocador de adoecimento mental para mulheres trans e travestis. Né? Quem fica dentro e quem fica fora nesse jogo dos likes. Então, e por um outro lado,
a gente vai vendo uma outra população, inclusive de mulheres trans e travestis, desesperadamente buscando afeto e buscando essa conexão que nunca acontece através das redes sociais. Com isso, mulheres trans e travestis passam cada vez mais a tirar foto de todos os momentos de sua vida e expor na internet. Então, eu tenho visto da mulher trans que frita um ovo e tira foto e filma e coloca no Facebook, da mulher trans que está internada por um processo de violência que passou e filme e coloca, da mulher trans que está dentro do banheiro fazendo necessidades específicas. Quer dizer, essa necessidade, gente, é um desespero. Não vejam isso como é um narcisismo, né? Mas não vejam isso como simples. Não ignorem isso que eu estou falando para vocês, tá? Pensem nisso. Isso fala muito sobre a necessidade de estar com o outro. É o desespero de mostrar para o outro a sua vida e dizer, eu existo. E mesmo quando fazem isso e você não curte, você não dá um like, você não compartilha, isso vai causar um impacto muito grande na saúde mental dessa mulher trans, dessa travesti. Talvez o suicídio, né? Então, e um outro aspecto que eu queria trazer das redes sociais também, para que a gente possa pensar, é que ela traz essa perda, né? A gente vai perdendo, então, a gente se perde nas redes sociais. A perda do si e a capacidade de ter conteúdo. Ou seja, está ficando para trás a possibilidade de... Não importa mais o conteúdo. E eu fiquei pensando sobre isso. Por exemplo, o Facebook era a rede social do momento. O Facebook era a rede social que importava o conteúdo, o textão, o falar sobre um dia maravilhoso. Mas o Facebook agora perde a sua configuração para o Instagram. E o que é o Instagram? O Instagram é justamente a visibilidade apenas do bonito. Perde o conteúdo. O Instagram não é para colocar texto, não importa mais o conteúdo, mas apenas a capa, o que está ali para ver, o padrão de se ver. Né? E mulheres trans e travestis, dentro desse processo que eu estou explicando para vocês, têm buscado desesperadamente, gente, cada vez mais. Eu tenho visto muita coisa nesse sentido, de exposição mesmo, e que eu tenho ligado uma por uma, que eu vejo coisas assim, né? Você tá bem e tal, e vou conversar, e quando vai puxando ali no fundo, você vai percebendo as coisas, sabe, as dificuldades, e é esse processo mesmo de se ajudar. Uma ajudando a outra, porque tem que ser assim. O que eu vou percebendo é que a internet, então, esse projeto, ele vai causando um vazio existencial nas pessoas. Um vazio muito grande. E a dor ganha visibilidade. E é por isso que as pessoas estão cada vez mais publicando a sua dor nas redes sociais. Porque através dessa dor, por exemplo, quando é que vocês veem mulheres trans e travestis famosinhas na internet? Podem ver que, no geral, é quando ela publica um processo de transfobia sofrido. Né? Esse processo de ganhar visibilidade através da dor tem sido uma saída, de repente, para dizer, eu estou aqui, eu existo. Quem está atento para isso? Quem de vocês já pensaram nisso que eu estou pensando e trazendo aqui nessa reflexão? É um ponto que eu anotei. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer de saúde mental trans e rede social. Agora eu quero trazer um ponto de saúde mental trans e machismo, que é sobre, exatamente, alguém escreveu aí, a necessidade de ser aceita. Sim, isso mesmo, Nadir, isso mesmo, Nadir. A necessidade, porque é o processo de exclusão diária, a gente fica buscando aceitação o tempo inteiro e as pessoas não se importam com isso. E é real. Por mais que você conversar com alguma que disser não busca, busca sim. Busca viver em paz, busca ser reconhecida enquanto mulher, busca ter o direito do nome, busca ter, sabe, busca trabalhar, busca sair da prostituição ou então apenas do salão de beleza. É essa necessidade contínua de ser aceita, é isso mesmo que se colocou aí. E o ponto que eu estou falando de machismo e saúde mental para a população trans é porque... e aí eu estou falando dos homens trans agora, tá? Falei muito das mulheres trans e travestis especificamente. Vou puxar um pouquinho para os homens trans para que a gente possa pensar nos processos de exclusão e de vulnerabilidades que eles passam também, quando não há um reconhecimento enquanto homem e quando há um reconhecimento enquanto homem. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o homem trans consegue a retificação do nome e do gênero,
no Sistema Único de Saúde, ele passa a ser travado ele passa a não ter a possibilidade de realizar exames que ele precisa realizar, por exemplo, ginecologista. Porque homem, no sistema, não vai... Ou seja, a gente não tem um sistema que entenda as pessoas trans. Parece ser complicado, mas não é. A gente pode notificar, a gente pode... Né, a gente precisa de uma saúde específica, então, para as pessoas trans, porque o Sistema Único de Saúde não está apto e não quer abrir isso. É uma pergunta também, eu não tenho essa resposta, tá? Não estou aqui defendendo saúde, um sistema único de saúde específico para a pessoa trans. Eu estou definindo um sistema de saúde que possa entender as necessidades de cada população. Né? Eu acho que um só dá para entender isso. Então, a gente tem um problema dos homens trans, que passa pelo processo da negação quando são reconhecidos enquanto homens, e o processo também daqueles que não são reconhecidos enquanto homens e que passam por violências muito grandes ginecológicas, por exemplo. É muito comum ouvir homens trans que tiveram introduzido em suas vaginas um espectro muito grande, um espectro que causou dor e sangramento em homens trans, por exemplo, que não teve nenhuma relação sexual. Gente, isso não tem como não gerar adoecimento mental em processos como esse. É o nosso corpo, gente. É o nosso direito. Direito à intimidade, direito a... Sabe? Então, né? Então, os homens trans têm a base deles também de sofrimento, que passam nesse sentido. Muitos não são. Eles não são igual a nós, mulheres trans e travestis. Porque mulheres, de uma forma geral, a gente já fala, né? A gente... É colocado para a mulher essa coisa do cuidado, da luta. Os homens, eles são mais... Né? E os homens trans é assim também, podem perceber. Eles são mais... Né, fala e tal, mas não é como nós, mulheres trans e travestis. Muitas vezes nós até reivindicamos as pautas deles nos espaços que eles mesmos, por vezes, não falam, mas estamos juntas e juntos nessa aí. Esse é o primeiro aspecto em relação à masculinidade. O segundo é sobre o quanto que a masculinidade tóxica também é geradora de sofrimento mental, de ausência de saúde mental para homens trans, para a população de homens trans. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um relatório, vocês podem ver lá, o relatório de 2016, que eu me baseei, 13.467 pessoas cometeram suicídio em 2016. E 10.203 foram homens. E o que é que isso quer dizer nesse relatório? Quer dizer que esse processo, que a masculinidade não é normal, né, gente? Porque se fosse normal, não precisava ficar tendo que provar o tempo inteiro. Os homens têm essa necessidade de provar o tempo inteiro, e desde a educação é assim. O homem tem que ser o pegador, né? Tem que pegar, bota o pinto para fora e mija aí mesmo, e cresce, e é bonito. Eles são incentivados, inclusive, a trair as companheiras quando estão na roda de amigos. Ou seja, é um projeto mesmo, a masculinidade. Se fosse tão normal, não precisava estar adestrando o tempo inteiro, né? É aí que a gente tem que pensar. Por que é normal e tem que estar adestrando o tempo inteiro a ser macho? Não é normal? Né? Então, é sobre isso. E aí, esse processo, esse adoecimento, sim, homens trans e homens cis, Pedro, exatamente. É porque como o assunto nosso aqui é a população trans e travesti, aí eu estou puxando mais para a população trans. Mas, obviamente, que é homens cis também. E aí, gente, eu fiquei pensando, né, que esse processo da masculinidade tóxica, ela tem trazido esse sofrimento que leva ao suicídio dos homens, porque nós mulheres sofremos mais. Violência doméstica e familiar, feminicídio, somos assassinadas, né? Mas os homens, eles não suportam o projeto da masculinidade e acabam se suicidando. E acabam também matando as mulheres trans e travestis, porque nós representamos esse ideal, esse imaginário que sai do sexo forte, né, do dominador, para o sexo frágil. Isso vai causar automaticamente na masculinidade um processo de negação, de raiva. Aqui na Bahia, por exemplo, onde eu moro, a gente tem a criação do imaginário do nordestino cabra da peste, né, que é forte,
que é macho, que coça o saco, que... Então, é difícil para esse homem que passou por essa construção me aceitar enquanto mulher, que na cabeça dele venho do seu sexo de dominação, né? E que deveria estar ali dominando. Estou trazendo um desperdício para a população, né? Eu já ouvi, inclusive, isso, ou envergonhando o ser macho. Então, é sobre isso quando a gente fala que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, mas, ao mesmo tempo, é o Brasil que mais acessa conteúdo pornográfico de pessoas trans, de acordo com o relatório da RedeTube, vocês podem ver também nas redes sociais, é sobre isso. É sobre esse projeto de masculinidade que não dá certo. Busca, e aquele mesmo que nos busca é aquele que nos mata. Né? Então, é sobre isso que eu queria deixar para vocês. Nós estamos vivendo nesse sentido. A política atual, me lancei nesse processo de política para enfrentar isso de perto, de dentro, porque elegemos um despresidente que tem cada vez mais incentivado as pessoas a violentarem as mulheres nas suas falas, quando violentam, por exemplo, jornalistas, mulheres. Sempre é mulheres, né? Nunca é homem. Quando coloca um ministro da educação que fala em mídia, como a gente ouviu recentemente, de que gays vêm de família desajustada. Gente, eu não estou falando de qualquer gente que está dizendo não, estou falando de presidente da República e de ministros da educação, dos nossos governantes. Então, isso vai gerar na cabeça dos brasileiros a coragem de nos matar, de nos violentar, de nos desrespeitar e, consequentemente, o suicídio da população trans e travestis, porque a gente começa a não se enxergar mais nos espaços e começa a sentir um desejo de sair, de fugir dessa dor do não reconhecimento enquanto ser quem somos, e às vezes a saída é o suicídio. Então a gente vive esse processo de... A professora Berenice Bento, por exemplo, ela vai dizer, que a socióloga, que eu gosto muito, ela vai falar que não basta apenas exterminar aquele que a gente não deseja que viva em sociedade. É preciso exterminar e filmar para mostrar ao outro como é que a gente faz, como é que se faz o papel do herói. E é isso que tem acontecido. A gente vê vídeos de racismo sendo filmados e a pessoa olhando para a câmera e dizendo eu sou racista mesmo, e joga no Facebook. É a própria pessoa. Inacreditável, né? A gente vê vida de travesti sendo chicoteada. Travesti sendo... levando pedradas, pauladas. E as pessoas filmam e colocam isso nas redes sociais. A quem causa comoção é isso? E como fica também o psicológico dessa mulher trans, dessa travesti que vivencia isso, né, e que sobrevive a isso, e como fica o psicológico da população trans em geral que vê isso. Nós estamos vendo que estamos morrendo dessa forma. E aí eu pergunto novamente, e aí eu queria fechar com isso, né? Como vocês acham que vocês podem contribuir nesse processo? O que é que vocês têm feito até hoje, quando vocês encontram mulheres trans e travestis em situação de vulnerabilidade? Quantas vocês tiveram a oportunidade de conhecer ou deram a oportunidade de conhecer? Ah, mas eu não sou obrigada a conhecer trans e travesti, não sou obrigada. A gente não é obrigada a se conhecer. Ninguém é obrigado a se conhecer, mas as pessoas se conhecem, né? Os relacionamentos acontecem. É com a população trans e travesti que não acontece. Então, assim, a saída, tá? Eu trouxe as problemáticas aqui de machismo, de capitalismo, da atual conjuntura, para a gente pensar que tudo isso é gerador de processos de adoecimento mental, mas a saída. E a saída é a gente pensar sobre possibilidades inclusivas de clínica social para essa população. Nós precisamos anunciar mesmo, anunciar clínica social. Você consegue fazer isso, atender uma pessoa à clínica social e anunciar, inclusive, nas redes sociais? Ajuda muito, gente. Ajuda, porque terapia não é todos que conseguem pagar. Tá? Então é isso. Eu vou abrir, encerro por aqui, fico para a gente conversar um pouquinho aí, abrir para o debate. Obrigada, gratidão pelo tempo de escuta. Ariane.
Nossa, eu tô assim, até sem palavras, de verdade. Eu fiquei muito mexida com a sua fala, foi muito potente. Eu vou deixar o meu comentário mais para o final, que a gente tem algumas perguntas e eu vou ler para você, tá? Tá. A primeira pergunta foi da Maria Clara. Ela falou assim: sempre ouço as pessoas falando que a prostituição é uma escolha, mas por que será que só pessoas que são humilhadas estão nessa profissão? Tá. É para responder agora? Vamos falando assim? Posso Pode, responder? Tá. pode. A prostituição, esse processo de prostituição, de que foi escolha, de que é escolha, é um processo de construção bíblica, e isso eu não vou falar disso, né, porque aí é a fé de cada um, mas eu preciso dizer que isso não é, né, concreto no sentido de nossa sociedade. Isso é um histórico, um passado bíblico que traz a prostituição como escolha para criminalizar, inclusive, as mulheres. Mas, com o decorrer dos anos, nós vivemos ainda mulheres cis que vivenciam na prostituição. Algumas são escolhas e outras ver como profissão, inclusive, né? De ver como profissão. A questão, respondendo à pergunta aí da pessoa, é que até para as mulheres cis prostitutas, elas passam a ter direitos regulamentados, como o projeto de lei Gabriela Leite. Dê uma olhadinha nesse projeto para vocês verem que eles incluem apenas mulheres cis prostitutas. Então, quando você traz essa pergunta muito interessante, essa reflexão aí, na verdade, ela fala muito ela não fala da nossa população trans e travesti, porque para a gente não há escolha, porque é a forma de a gente sobreviver. As pessoas não dão oportunidade para a gente viver. Eu, eu me vesti de homem muito tempo no início da transexualidade para trabalhar, para ter a carteira assinada, por exemplo, porque as pessoas não me contratavam enquanto mulher. Isso passou com o tempo, depois que eu fiz psicologia, muita terapia, eu fui começando a encontrar, abrir os horizontes de outras oportunidades que poderiam me aceitar como a mulher que sou. Mas não é uma opção, tá, gente? Para mulheres trans e travestis. Tem pessoas que optam, sim, que gostam. Mas eu vou dizer para vocês, uma grande maioria é por questão de sobrevivência. A segunda pergunta é do Danilo. Ele gostaria de saber sobre o impacto na adolescência de pessoas trans na escola. Ele disse que assistiu um vídeo da Rita no YouTube que as pessoas trans, apenas 7% permanecem na escola. Isso, muito, muito bom aí, viu? Obrigada pela pergunta, pela reflexão. Eu sempre tenho dito nas minhas atividades que não há evasão escolar. Os professores das escolas adoram falar de evasão escolar. Eu tenho feito um projeto chamado Direitos Humanos nas Escolas para falar de raça, racismo, violência doméstica. E a galera, e às vezes eu pergunto, tem alguém trans aqui? Tem pessoas trans? Aí é muito comum ouvir a diretora falando, fulana estudava aqui, mas teve muita evasão escolar. Aí tem um grupinho de trans que foi evadida. Gente, não é evasão, não, é exclusão mesmo. É exclusão, porque quando a gente vai parar para perceber essa mulher trans, essa travesti, não tinha direito, não se reconhece enquanto de determinado gênero e tem que vestir o uniforme daquele gênero porque os pais também não aceitam dentro de casa. Ou então vivenciam chacotas nas rodinhas de conversa dentro da sala de aula. Ou então a professora não respeita o uso do nome social na caderneta. Gente, essa pessoa vai sair da escola. Não é evasão, não, é expulsão. Expulsão indireta. Essa é a minha opinião. Ótimo. Concordo totalmente com você, né? Por causa que a escola hoje, nesse molde patriarcal, ela não tem condições nenhuma de acolher a própria população LGBTQIAP+, e muito menos a população trans, né? De mulheres e homens trans, por causa que na minha antiga escola tinha lá um homem trans, né? Tipo assim,
ele sofria muito lá por causa que era 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 uma escola que não dava voz a pessoas LGBTs. A diretora e a vice-diretora ainda eram cristãos e reforçava esses ideais dentro da própria escola, né? E a falta de conhecimento dos professores, que todos lá eram heterossexuais. Então essa falta de conhecimento e apoio fez com que esse homem trans ele se sentisse muito excluído. Então, ele foi e, e preferiu desistir da escola ao continuar naquela vivência, sabe? Que ele era humilhado, ele não se achava dentro da própria escola, sabe? E na época era tudo um mundo muito novo para mim, sabe? Que eu tinha 15 anos, então era tudo muito novo. Eu ficava pensando e tentando também me conhecer, sabe? Enquanto ser humano e uma pessoa bi, no caso. Sim. É isso. É muito difícil, né? E as pessoas. Tem gente que fala que é mimimi, tem gente que fala que é vitimismo, mas não fazem, não movem uma palha para poder combater esses processos. E o que é que a gente pode fazer? Que eu sempre gosto de pensar em solução. Diante de questões disso, por exemplo, a gente pode tensionar para levar o debate de gênero e sexualidade para as escolas. Por mais que a gente teve negado, por exemplo, gênero e sexualidade no plano nacional, nos planos estaduais de educação, nós temos autonomia, sim, para pedir, para sugerir. Sempre terá uma brecha para que a gente possa levar um trabalho. Ah, é um trabalho de equipe, é um trabalho aqui na escolinha. E falar sobre isso, falar sobre... Gente, a educação sexual, inclusive, combate estupro. Os estupros que têm aumentado nesse período de pandemia contra crianças e adolescentes, tá? Então, defendo a educação sexual nas escolas, sim. A criança precisa saber onde pode tocar, onde não pode tocar. Isso é um direito delas. Obrigada, Danilo, pela contribuição e pela sensibilidade. Dá para ver que você é uma pessoa sensível e engajada na luta antitransfóbica. O Edmilson perguntou se você sabe quais são os candidatos trans na cidade de São Paulo. O Pedro completou que tem a Érica Hilton, que é candidata vereadora pelo Partido Sol. E aí, se você tiver mais alguma para indicar para ele... Tá, eu posso indicar, escrever depois e enviar para vocês. Agora de cabeça eu não tenho nome, mas eu tenho uma lista assim que eu fiz o levantamento do Brasil inteiro. Eu posso recortar só de São Paulo e enviar. Eu envio para o Zap aí e vocês passam para ele. Pode ser. Pode ser, sim. A Lisa perguntou: Ariane, quem te inspira e quem você acha que você inspira com a sua trajetória? Quem me inspira é minha mãe. Quem me inspira é minha mãe, porque é uma mulher que, com baixa escolaridade, com rejeição do marido, sem trabalho formal, é uma trabalhadora informal, ela sempre viveu, ela tem uma força muito grande de viver, de continuar vivendo, e eu acho que eu fui sendo um pouco disso, sabe? Dessa força de viver. E ela não desistiu de mim, né? Minha família me expulsou de casa e ela continuou comigo, saiu de casa junto comigo. Até hoje a família não aceita, por exemplo, ela está morando fora e eu aqui também, mas ela sempre vem me ver, inclusive esteve aqui ontem comigo, então ela me inspira porque ela me faz acreditar. A mulher me inspira, né? Eu vejo de uma forma as mulheres muito fortes, com a capacidade de resiliência incrível. Enfim, eu acho que é isso. Tinha que ser mulher mesmo. Porque é isso. Acho que a resistência feminina, sabe? Respeitando aos homens aí da sala. Inclusive, bastante pessoas, né? Tava 65 pessoas. Obrigado aí pela... Eu acho que é... E quem eu acho que eu inspiro é muitas mulheres trans e travestis, mas mulheres cis também. Eu acho que eu inspiro mulheres. Agora, sim, mulheres trans e travestis têm me dado esse retorno através da minha trajetória. Por exemplo, buscar o mesmo curso fazer psicologia na mesma faculdade, no mesmo turno. E sempre estão me perguntando como eu fiz esse processo de mudança de nome,
sempre estão me perguntando, né? Enfim. Então, eu acho que eu inspiro muitas pessoas trans, mulheres trans travestis. Maravilhosa. Tem mais uma pergunta do Pedro. Você acha que as pessoas cis têm menos dificuldade em aceitar homens trans do que mulheres travestis por esse machismo tóxico? Desculpe, Mulheres trans e travestis. se as mulheres cis têm mais facilidade de aceitar os trans, não entendi. Repete, por favor, desculpe. Você acha que as pessoas cis têm menos dificuldades de aceitar homem trans do que mulheres trans e travestis devido a esse machismo tóxico? Sim, eu acho, tenho certeza, por dois motivos. Aliás, eu tenho certeza, eu não acho, não. Primeiro porque o homem trans, mesmo se ele for um homem que não esteja passado por um processo de transição e parecer ser homem de verdade, né, no dito popular que a sociedade diz, esse homem trans, ele continua a ser respeitado, a transitar, a ir e vir pela sociedade, sem ter questionado, inclusive, a feminilidade. O machismo, ele vai sofrer porque vai ser visto como mulher, né? Mas a feminilidade dele não é negada, enquanto a feminilidade de nós mulheres trans e travestis é colocada o tempo inteiro em xeque. Não sei se eu me fiz entender nesse sentido. Ou seja, por mais que nós desejamos estar feminina, se a gente fizer cirurgia de resignação sexual, cirurgia nas cordas vocais, vai estar sempre sendo questionada se é a mulher de verdade nós. Enquanto a mulher cis, né, e um possível homem trans não passa por esse questionamento. Esse é o primeiro lado do homem trans. O segundo é aqueles que passam por uma transição, que tem uma passabilidade incrível, que você olha e você diz, não é homem trans, esse homem tem acesso ao mercado de trabalho formal, e eu conheço vários que estão... Né, aqui em Salvador, por exemplo, eu não conheço essa realidade de homens trans na prostituição. Só se for por opção, assim, porque assim, os que eu conheço é tudo trabalhando, né, trabalhando, estudando, enfim, levando uma vida, transitando, é homem. E homem é um ser de maior privilégio, gente, na sociedade, principalmente os homens trans brancos. Passabilidade total, com a gata do lado, trabalho, emprego e renda, e a vida toca. Né? Agora, a mulher trans, a travesti, ela passa por esse processo, inclusive, que é histórico, que os homens trans não têm. A gente já tem uma construção histórica, que é o imaginário da prostituição, da AIDS. Né? Travestis é sinônimo de HIV/AIDS, é sinônimo de agressividade, é sinônimo de pessoas que usam drogas, é sinônimo de pessoas baixas astrais. Já tem toda essa construção social que o homem trans não tem. Então, quando alguém me vê, já vê esse pacote inteiro em mim, em uma única pessoa, porque eu represento isso. É por isso que travesti é resistência. É nesse sentido. A Cris perguntou se existe algum órgão que eles, tanto homens trans quanto mulheres trans, podem acessar gratuitamente. Meu primo está se descobrindo e eu gostaria de ajudar ele nesse processo. Se puder indicar livros, influenciadores relevantes que possam ajudar, eu ficaria grata. Sim, de órgãos muito importante, e aí eu posso falar com muita segurança, inclusive que tem ajudado a população trans, é as defensorias públicas. Busca a defensoria pública do seu estado. Sempre na defensoria pública tem coordenação de direitos humanos, que é onde eu atuo aqui na Bahia. Essas coordenações, elas têm se unificado e traçado assim metas mesmo de visibilidade, de emancipação da população trans e travestis. Então, tem trabalhado com retificação de nome e gênero, por exemplo, com proteção, com defesa da transfobia. Procura a Defensoria Pública. Sobre livros, para ler sobre isso, para ficar mais familiarizado, eu gosto muito de Berenice Bento. Eu entendo muito a transexualidade com Berenice Bento. Acho que o feminismo também da década de 60, de Simone de Beauvoir, ajuda a entender sobre a questão da masculinidade e feminilidade, sobre gênero como uma construção social. A gente precisa entender que, para falar de transexualidade, a gente precisa falar de gênero. Né? E a Simone de Beauvoir ela vai trazer isso lá na década de 60, quando ela escreve O Segundo Sexo, por exemplo, na época do Segundo Sexo, que ela vai dizer assim, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela vai justamente ali enfrentar
essa coisa de que mulher veste rosa, vai para a cozinha, e homem veste azul e vai explorar o mundo, por exemplo, né? Que mulher é privado e homem é público. Então, acho que tem que ler um pouco dos feminismos negros também, como Angela Davis, Chimamanda Adichie, que eu gosto muito também, para poder entender esses processos. Eu gosto muito de Pedro Antunes, chamado Travestis Envelhecem. Acho que é interessante para a gente pensar também na perspectiva, inclusive de saúde mental. Enfim, eu posso indicar também quem tiver interesse. Gente, eu quero continuar mantendo contato com vocês, então quem tiver interesse, podem até mandar uma mensagenzinha lá no @, eu sou Ariane Sena, e a gente vai conversando. Eu também já escrevi muita coisa, autoetnografia, capítulos de livros sobre transexualidade, eu não tenho problema nenhum em compartilhar com vocês as minhas produções, e vou defender ainda, com fé em Deus, esse ano. Posso compartilhar também a dissertação, que é sobre a solidão da mulher trans, negra e periférica. Agora, a última pergunta, Eliane. O Danilo perguntou o que você acha sobre os banheiros restritos à questão cis. Se eu acho, desculpe. Sobre os banheiros restritos à questão cis. Banheiros restritos às questões cis. Eu não entendi o que é que ela quer saber com isso. Você entendeu? Imagino que você, por exemplo, a gente vai no restaurante e tem lá banheiro para homem e banheiro para mulher, né? Eu acho que é em torno disso. Ah, tá. Dividido por Sim, sexo. isso Sim, mesmo. entendi. Nós temos. A gente está se esbarrando o tempo inteiro com essa questão do banheiro. Eu queria dizer para vocês que não há uma regulamentação ainda, no sentido de isso está no TSE. Assim, a gente vive uma transfobia tão grande que o que era para o legislativo fazer, não faz. Aí, por omissão do legislativo, quem faz tudo é o STF. Isso gera um problema muito grande, porque, como o Bolsonaro agora está ameaçando, eu não sei se vocês sabem, a criminalização da LGBTfobia. Ele já está querendo retirar isso. Por quê? E pode conseguir? Por quê? Porque não há. O processo, gente, é de baixo para cima. Legislativo, aí vai para o executivo, né? Vai para os senadores, deputados, para depois ir para o judiciário, que é a instância maior. Esses processos que a gente tem dos direitos da população LGBT estão fragilizados porque ele não tem acontecido de baixo para cima, ele tem acontecido de cima para baixo. Ou seja, se os poderes de baixo estão se omitindo, o de cima vai lá e decide que sim, mas aquela decisão ela pode romper a qualquer momento. Porque foi uma decisão, não foi uma construção com a coletividade. Por isso que Bolsonaro está matando em cima agora, por exemplo, de derrubar a decisão do STF de criminalização da LGBTfobia. A questão do banheiro está parada desde 2013, no STF também. Não há uma decisão com isso, há um entendimento por cidades. Eu não sei da cidade de todos vocês que moram aí, por exemplo, mas há algumas cidades, em João Pessoa, na Paraíba, por exemplo, já tem regulamentação a nível municipal. Tem alguns lugares, Recife. Eu, aqui em Salvador, enquanto candidata, proponho a lutar com isso. Muito boa a reflexão aí. Porque nós estamos sendo esbarrados o tempo inteiro com a questão do olhar do outro. É o outro que diz se nós somos mulheres ou não. E aí aquelas que são mais femininas conseguem até entrar. Se ele julga que é um pouquinho mais masculina, não entra. Então, tá muito, né? Tá muito. A gente vai precisar ainda, gente. Tá muito tenso isso, não tem uma resposta, não tem nada pronto. Estamos passando por esse processo de banheiro. O que eu defendo é o banheiro, inclusive, pela questão de gênero, ou seja, gênero é diferente de sexo, né? Se é mulher, se é homem, é homem. Defendo isso e defendo também banheiros inclusivos. É uma das minhas propostas, ou seja, tem determinadas cidades de Salvador, isso é algo que eu estou pensando para aqui, tá, gente? Não sei se já existe aí. Banheiros inclusivos. O que é banheiros inclusivos? Inclusive, botar placas na frente do banheiro e colocar: esse banheiro é inclusivo para todas as mulheres. Brancas, negras, gordas, magras, indígenas, pretas, amarelas, trans, cis, né? Enfim, todas as mulheres, não binários também, porque tem um problema muito grande que a gente não falou aqui, que é dos não binários também. E nós não falamos porque realmente os não binários precisam se organizar para com isso. Alguns não binários dizem que não binário não é trans, então esse não é um problema meu nem de vocês. Vocês vão errar com isso e aceitem errar de boas, porque nem eles mesmos ainda estão ainda decididos com isso. Alguns não binários dizem que não é trans.
Outras pessoas defendem que o não binarismo é trans. Então, tem gente que fala, eu sou trans não binário. Eles precisam se organizar, eles e elas, e eles, né? Enfim, precisam se organizar enquanto nós nos organizamos para pensar sobre isso, porque isso gera um problema muito grande. Porque se a gente defende o banheiro por gênero, ele está me vendo, Ariane Sena, modificou o corpo, passou por um processo de modificação, identificação, vai entrar no feminino. E o não binário vai esbarrar. Porque, né, o não binário, principalmente se estiver vestido de uma forma como eles se vestem, no sentido de neutralidade, que você olha e você não identifica nenhum gênero masculino nem feminino, isso vai causar um problema muito grande. Muito, muito, muito grande. Olha aí, hoje é o dia das pessoas intersexual, Danilo, bem lembrando aí. Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente está passando por muito problema, ainda aqui em Salvador, tá? Sempre acontece, eu imagino que na cidade de vocês também sempre acontece, e é muito violento, porque entra no banheiro das mulheres, as mulheres dizem que é um homem dentro do banheiro, entra no banheiro dos homens, os homens assediam sexualmente e até agridem. Então, esse é um processo que nós precisamos ver e rever. E a gente pode fazer nossa parte, tá? Até que o STF decida, vamos fazer nossa parte, deixar a pessoa entrar no banheiro que ela se sente mais confortável, do banheiro da sua empresa, da sua escola, do seu cantinho, da sua casa, enfim, vai deixando, fazendo a nossa partezinha, que cada um fazendo a nossa parte, a gente contagia as pessoas positivamente para ter o respeito à diversidade sexual e de gênero que a gente deseja. Ariane, eu queria te agradecer muito pela sua palavra. Eu acho que foi muito tocante para todos nós. E, assim, uma reflexão que eu tive com a sua fala foi que o quanto nós, como sociedade, como sistema e como Estado, como todo mundo, o quanto nós estamos atrasados, né? Principalmente agora, com essa última fala sobre o banheiro, que é uma coisa assim tão normal para a gente nem para pensar o quanto isso afeta vocês. Assim, afeta todo mundo. E a gente não para pensar nessas coisas pequenas. Então, assim, o quanto a gente está ainda atrasado, o quanto o nosso sistema precisa mudar, os estigmas precisam ser destruídos. Para finalizar, tem um comentário do Ian Brandão que eu queria ler para você. Eu acho que foi para fazer só um fechamento especial mesmo. Ele te deu parabéns pela sua fala e pela sua trajetória. Ele diz que é psicólogo e homem trans e se sentiu representado na sua fala e agradeceu. Eu acho que com essa fala a gente agradece assim, demais você pela sua participação. Foi muito especial. Que bom. Eu queria deixar então um convite aqui para vocês. Queria aproveitar esse momento e pedir ajuda mesmo, no sentido de dizer que me acompanhem nas redes. Se vocês não forem de Salvador, vocês podem conhecer pessoas de Salvador. Então, eu estou nesse processo de candidatura, que não é simples, não é fácil, mas é possível se a gente se unir de verdade. Votem pessoas trans, conheçam pessoas trans. A gente precisa dessa visibilidade trans real, né? Da visibilidade trans apenas de 29 de janeiro, não. E ter a visibilidade trans real é eleger. Conheça as minhas propostas. Eu preciso que... eu não moro em Salvador. Compartilha minhas coisas para que isso possa chegar, para que as pessoas vejam que tem pessoas trans e travestis que não é aquilo que ela sempre ouviu que é. Apenas prostituta, marginal, agressiva e não. Eu gostaria dessa oportunidade de vocês. No link da bio do meu Instagram tem um link da vaquinha, inclusive. É uma campanha da resistência, professora, muito grande, porque até briga por recurso. Isso vai impactar na ausência de mulheres na política. É tanta coisa que eu estou aprendendo agora na prática, na política partidária. É sobre recurso, é sobre não silenciamento, é sobre tempo de TV que a gente tem que brigar. E eu estou ali na briga. Rente. E eu queria a ajuda de vocês para continuar seguindo a minha candidatura, para me eleger. E em breve a gente está, Ariane Sena, vereadora, e ser convidada aqui para agradecer, inclusive, né, por esse momento. Enfim, é isso. Eu sou Ariane Sena, 40080. Te desejo sucesso, viu, na eleição. Tomara que você chegue lá. Estou torcendo, eu e todo mundo, pelo visto aqui, né? Gente, só Obrigado, queria gente. fazer um lembrete. A lista de chamada está aí no chat, viu, gente? Para vocês preencherem a lista de presença. Ariane, muito obrigada. Mais uma vez, sucesso, viu?
Gratidão. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, Ari. Tchau.